Se você ganhasse R$1 por segundo, levaria 11 dias para se tornar um milionário. Mas para fazer 1 bilhão, você precisaria de mais de 31 anos. Veja bem, se você tem 1 milhão acumulados durante toda a vida, é óbvio que a decisão de comprar um carro no valor de R$100 mil seria muito ponderada. Afinal, isso significaria trocar 1/10 do seu tempo de vida em um único bem. Mas e se esse mesmo carro te custasse apenas R$10 mil? Quanto tempo levaria para você tomar a decisão de comprar? Não seria grandes coisas, já que com 1 milhão em um investimento bem conservador, você já faria aproximadamente R$10 mil por mês sem fazer nada. Essa é a diferença entre a vida de um milionário e um bilionário. Jorge Paulo Lemann, o brasileiro mais rico, tem 71 vezes esse valor. E você, bom, se você tá dentro das estatísticas brasileiras, a riqueza, a liberdade e a tranquilidade financeira parece um sonho distante, não é mesmo? Afinal, você passou a vida inteira acreditando que riqueza é algo destinado a poucos sortudos. E se eu te dissesse que você estava errado? E se, no fim das contas, o fruto do seu trabalho fosse capaz de te trazer a prosperidade sem muitas dificuldades? E se eu te disser que isso é uma realidade? Bom, pelo menos deveria ser, mas existe uma força obscura te impedindo de acumular riqueza. E esse é o vídeo que vai revelar a verdade diante de seus olhos. Mas a pergunta que você deveria se fazer é: se existe algo mais forte do que eu me impedindo de prosperar, significa que eu sou um mero escravo? E se alguém me escraviza, existe alguma forma de escapar dessa prisão? Você não abriu esse vídeo por um mero acaso. E se continuar comigo nessa jornada, existe uma chance de se libertar. Mas seja rápido, porque essa brecha no sistema está se fechando. Uma pergunta: o que é dinheiro? Ou melhor, o que o dinheiro representa? Quando você faz uma compra no Mercado Livre, quando você é pago pelo seu tempo trabalhando em um emprego, qual é a importância do dinheiro em todas essas transações? Dinheiro é popularmente definido como um meio de troca, um instrumento usado para facilitar a venda, a compra ou uma troca de bens entre indivíduos. Mas isso não diz muito sobre o que o dinheiro representa. Na verdade, a melhor maneira de enxergar o dinheiro é como uma expressão de valor. Ao fazer uma compra, você entrega uma certa quantidade de dinheiro nas mãos de outra pessoa, porque o item que está sendo comprado é percebido por você como sendo mais valioso do que aquela quantia de dinheiro. Caso contrário, você não faria aquela troca. E é claro que o preço não é determinado por você como indivíduo, mas sim pelo mercado como um todo. Mas se agarre a essa premissa: dinheiro é igual a valor. E por que isso é tão importante? Porque ao entender o dinheiro como uma expressão de valor, fica muito claro que o acúmulo de riqueza não acontece com base em aleatoriedades. A quantidade de dinheiro que a sociedade entrega em suas mãos é equivalente à quantidade de valor que as pessoas percebem que você está gerando no mundo. Mas dinheiro sempre vai entrar em sua vida e também ir embora. Essa é uma relação expressada entre suas receitas e suas despesas. Mas uma forma muito prática de simplificar essa relação é a sua produção versus o seu consumo. Na maioria das vezes, o dinheiro vai entrar em sua vida porque você foi capaz de produzir alguma forma de valor. E para a maioria de nós, a receita vai ser gerada pelo valor que produzimos em um emprego. Mas esse mesmo dinheiro vai embora cada vez que você consome algo. Um sorvete, um celular, um novo carro. Independente de quem você seja, seu patrimônio será traduzido pela relação entre o que você consome e quanto você é capaz de produzir. E o único motivo pelo qual a humanidade se tornou tão desenvolvida foi porque nós descobrimos uma forma sofisticada e inteligente de armazenar valor. O pedaço de papel ou o número da sua conta bancária, que você chama de dinheiro, são na verdade uma expressão tecnológica de armazenamento de valor. Se você voltar o suficiente em uma máquina do tempo, vai descobrir que nossos ancestrais compravam coisas utilizando um método irreconhecível para os tempos atuais. Os pagamentos eram feitos em forma de escambo, um sistema de troca direta de um bem pelo outro. Uma dúzia de ovos por alguns tomates, um frango por uma cadeira e por aí vai. Mas esse sistema tinha dois grandes problemas. Ele dependia de outra pessoa querer algo que você tinha. E se você tivesse uma galinha, não poderia trocá-la por 2 ovos, já que a galinha valia mais do que os ovos e não era divisível. Então, nossos ancestrais perceberam que precisavam de algo intermediário que representasse valor. Eles tentaram fazer as trocas com diversos itens inicialmente. Sacos de grãos de cevada, bois, sal e até mesmo conchas. Mas todos eles resolviam algum problema e, ao mesmo tempo, criavam outros ainda maiores. Afinal, não existe uma quantidade limitada de conchas e elas não têm raridade alguma. Isso significa que você poderia ficar o dia inteiro na praia catando conchas sem gerar valor algum e inflar artificialmente seu patrimônio. E lembre-se, dinheiro é igual a valor produzido. Se algo não pode representar a produção, também não poderá representar o consumo. E eu nem falei sobre os problemas das outras tentativas fracassadas.
Além de ocupar muito espaço, o gado morre, sal se perde e grãos estragam. Então, depois de muito tempo, eles finalmente encontraram algo que tinha todas as características necessárias para expressar valor. Bom, quase todas. Foi descoberto o real valor do ouro. Ele era durável, difícil de se falsificar, facilmente divisível e, principalmente, escasso. Segura essa característica porque ela vai ser muito importante para você entender como você está sendo escravizado e privado de acumular riqueza. Mas existia ainda um problema para ser resolvido. O ouro é pesado, e isso dificultava muito o transporte de grandes quantidades de um lugar para o outro. Então, centenas de anos depois, os países começaram a usar dinheiro de papel lastreado em ouro. Em outras palavras, o dólar era diretamente ligado a certa quantia de ouro guardada, e você, teoricamente, poderia trocar a qualquer momento aqueles dólares por ouro físico em proporção ao que o país detinha em reserva. Esse sistema era conhecido como o padrão ouro. Esse era o sistema perfeito de armazenamento de valor que iria permitir com que a humanidade prosperasse para sempre. Pelo menos até que alguém descobrisse que o sistema não era tão perfeito assim. I really doubt that we're going to see an inflationary cycle. Most economic analysts believe that it will have a temporary or transitory impact. The faster than expected increase in some of those prices is actually a good sign. The overwhelming consensus is going to pop up a little bit and then go back down. An economist who had said in part most of the economic problems we're facing, inflation, supply chains, etc., are high-class problems. Simply flooded the system with money. Yes, we did. Uma moeda para manter suas três características, meio de troca, unidade de conta e reserva de valor, precisa ser escassa. We print it digitally, so we as a central bank, we have the ability to create money. Entre os anos 50 e 70, a humanidade vivia uma era de avanços exponenciais. Lasers, cabos de fibra ótica, luzes de LED, satélites e até a internet foram criados durante esse período. Nós fomos capazes até mesmo de pisar na Lua. A população crescia em produção e o ser humano prosperava como um todo na medida em que os avanços eram feitos. Mas algo muito estranho aconteceu em 1971. A partir daquele ano, a economia e a produtividade continuaram crescendo, exceto por um detalhe. A população não estava mais enriquecendo como um todo. Apenas os ricos estavam enriquecendo mais. Mas as classes média e baixa estavam praticamente estagnadas, até os dias atuais. Em 1971, o americano comum trazia para casa cerca de $10.600 por ano. E se você quisesse comprar uma casa nova, isso te custaria cerca de $25.000. Ou seja, a casa custaria pouco mais de 2 anos de trabalho de um americano comum, enquanto nos dias atuais a receita média é de $44.000 por ano. E você pode pensar, isso é ótimo, certo? A população ganha muito mais dinheiro atualmente. É mesmo? Então por que você não comprou sua casa ainda? Apesar de os dígitos na tela terem ficado maiores, hoje em dia, o cidadão comum precisa trabalhar e economizar por décadas para conseguir comprar um imóvel. Se você quisesse comprar um bom modelo de carro 0 km em 71, bastava acumular o equivalente a 3 meses de salário. Mas nos dias atuais, bom, talvez você compre um patinete com 3 meses de economia. A dívida imobiliária explodiu exponencialmente a partir daquele ano. E como se não bastasse a renda das classes média e baixa estarem estagnadas, eles também estavam começando a se afundar em dívidas. Estava nítido que algo aconteceu naquele ano. As regras do jogo mudaram e ninguém foi avisado. O que aconteceu em 1971 era uma tragédia anunciada há décadas. Em abril de 1933 foi emitida a Ordem Executiva 6102. Assinada pelo presidente dos Estados Unidos da época, a ordem proibia a população de carregar ouro consigo. Qualquer cidadão que detivesse ouro físico era considerado criminoso. E isso foi a fórmula perfeita para que o governo ganhasse o superpoder de imprimir notas de dinheiro para resolver problemas imediatos sem que ninguém soubesse a exata quantia de ouro em reserva. E isso era minimamente saudável, porque ainda existia um laço em reservas de ouro, mas em 1971, o presidente Richard Nixon fez uma declaração que mudaria o rumo de toda a humanidade. I directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Pela primeira vez na história da sociedade moderna, o dinheiro mundial não era mais lastreado em nada além da honestidade do governo.
Se um assaltante aponta uma arma em sua direção e toma o seu dinheiro através da força, ele corre o risco de você se revoltar e reagir. Nesse caso, ou ele morre ou ele te mata. Essa é uma estratégia de roubo pouco eficiente e muito arriscada. Mas os governos têm uma forma muito mais sofisticada de te roubar. O governo não usa a força diretamente e também não te mata. Ele te mantém vivo, trabalhando e produzindo para ele. É como um fazendeiro explorando sua vaca, ou melhor, como um parasita explorando seu hospedeiro. O parasita precisa do hospedeiro vivo para sobreviver. Então ele te enfraquece o máximo possível sem que você sucumba. A raiz de todos os problemas atuais está no dinheiro corruptível, que inviabiliza o acúmulo de capital por pessoas produtivas e o transfere para pessoas improdutivas, que a gente pode considerar aqui como parasitas. Funciona assim. Grandes bancos compram títulos públicos para revender para o Banco Central com lucro. Essa é a máquina do dinheiro mágico. O Banco Central, na verdade, não tem nenhum dinheiro real em seu balanço. Quando um grande banco vende um título para a Reserva Federal, ele simplesmente recebe um "Valeu, brother, toma aqui o seu dinheiro de volta" com lucro. Não existe uma transação real de dinheiro. Simplesmente aparece um novo número na tela. Entendeu? Mágica. Mas os governos não criam dinheiro mágico sozinhos. A essência energética que o parasita suga precisa surgir de uma fonte de poder real. Caso contrário, ele não teria como sobreviver. Lembra? Dinheiro é igual a valor. E é aí que você entra nessa equação. Alguém precisa gerar o real valor nessa história. Ricos empresários e políticos repartem esse dinheiro fácil, enquanto todo o restante da sociedade sofre. Nós colocamos nossos pagamentos e nossas economias em uma conta bancária para sacar na medida em que precisamos consumir. E você foi condicionado a acreditar que os bancos são guardiões do seu dinheiro. Mas isso não é verdade. No momento em que você deposita o seu dinheiro em uma conta bancária, ele se torna propriedade do banco adicionada ao seu balanço. Em outras palavras, eles podem fazer qualquer coisa que quiserem com o seu dinheiro, como por exemplo, criar mais dinheiro mágico. Funciona assim. O seu extrato do banco mostra um saldo de R$100, mas o banco só retém R$3 em custódia e os outros 97 ele empresta para Pablo comprar alguma coisa. No sistema bancário você ainda tem R$100 na sua conta, mas Pablo agora tem 97 de dinheiro mágico na conta dele. Veja bem, nenhum valor foi gerado aqui, mas os dígitos na tela aumentaram sem vínculo em nada. Não existe dinheiro, nem ouro, nem qualquer outra coisa que suporte os novos números criados na conta de Pablo. Apenas a promessa de pagamento que Pablo teve que fazer. Esse é o dinheiro novo criado através da escravidão moderna, mais conhecida como débito. É como se fosse uma máquina que transfere dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. Essa é a energia vital da sua força de trabalho sendo sugada por um mecanismo parasita. Mas a toca do coelho é ainda mais profunda. Quando o Pablo gasta esses R$97 em um estabelecimento, o dono desse estabelecimento vai depositar esse dinheiro em outro banco, recomeçando assim o ciclo de endividamento infinito da população. Os originais R$100 podem se multiplicar indefinidamente, e pasme, mais de 90% do dinheiro em circulação no mundo são apenas números na tela de um computador. Não tem qualquer valor atrelado. Em outras palavras, todo o dinheiro mágico criado é o endividamento coletivo. A parte mais triste desse sistema é que os pobres são incapazes de escapar deles, justamente por serem o elo mais fraco dessa corrente, o ponto onde tudo estoura no final. Se você taxa empresários ricos, por exemplo, eles simplesmente embutem o aumento de impostos no preço dos seus produtos e serviços, que serão comprados pelos mais pobres, ou eles movem os seus recursos para paraísos fiscais, escapando, portanto, desse aumento de impostos. O sistema inteiro é baseado em confiança, mas e se você não tiver mais essa confiança? A quem você recorre? No final dos anos 80, surgiu um movimento contra autoridades centralizadas que tinham cada vez mais acesso a informações privadas das pessoas. Esse grupo foi apelidado de cypherpunks, os anarquistas cibernéticos. Eles defendiam a criptografia, que era uma forma de proteção de dados capaz de gerar uma comunicação segura entre duas pessoas sem que um terceiro fosse capaz de acessar. Não precisa ser nenhum gênio para afirmar que esses sujeitos tinham valores opostos ao sistema financeiro da época. A maior parte das pessoas confiava nas instituições bancárias para cuidar do seu dinheiro, mas os cypherpunks não. Durante muito tempo, quem pensava como eles era considerado um louco conspiracionista. Até que... Not in generations has Wall Street absorbed the number of body blows it took today. The American financial system is rocked to its foundation as top Wall Street institutions topple under a mountain of debt. When you step back for just a moment, consider the events of the last few days. It is truly unbelievable.
Em 2008, uma crise financeira e imobiliária devastou a economia global. Uma crise gerada por crédito fácil concedido através da máquina de dinheiro mágico estatal. Veja bem, os cypherpunks já tinham previsto esse risco há décadas. Então, já havia uma tecnologia de criptografia relativamente avançada sendo desenvolvida quando essa bolha imobiliária explodiu. Era a gota d'água. Esse foi o gatilho que deu início à implementação de um plano que estava sendo desenvolvido nas sombras da internet. Um documento peculiar começou a circular em uma lista de e-mails de criptógrafos. O documento, assinado pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto, compilava dados detalhados com descobertas feitas através das inovações tecnológicas dos cypherpunks. Nakamoto usou esse conhecimento para criar um sistema de transações eletrônicas sem a necessidade do envolvimento de uma terceira parte moderadora. Em outras palavras, utilizando matemática, programação e criptografia de ponta, ele publicou um mapa de como eliminar a presença do governo de uma transação financeira. Afinal, se a economia se apoiava apenas em confiança nos governos, o recente colapso havia provado que governos não são confiáveis. E confiança era o problema que Satoshi tinha acabado de solucionar, criando uma moeda matematicamente impossível de ser corrompida. O nome dela? Bitcoin. Conserte o dinheiro, conserte o mundo. O Bitcoin resolve todos os problemas causados pelo Estado, ou pelo menos minimiza consideravelmente esses problemas. A raiz de todos os problemas atuais está no dinheiro corruptível, que inviabiliza o acúmulo de capital por pessoas produtivas e o transfere para pessoas improdutivas. Como que o Bitcoin pode resolver esses problemas? Começando pela inflação, ao contrário das moedas estatais, a inflação do Bitcoin é decrescente até atingir zero, e ela foi estipulada em seu código. Ninguém, por mais autoridade que possua, é capaz de alterar isso. Segundo, é impossível cobrar impostos numa rede descentralizada. O Bitcoin é um protocolo de software de código aberto. Isso significa que qualquer pessoa no mundo pode usar o protocolo. Não existe um indivíduo ou uma empresa que possa controlar a moeda. Cada mudança feita no código é pública, aberta e transparente. O código original foi desenvolvido por Nakamoto, que lançou a tecnologia para o mundo e em seguida desapareceu do mapa para garantir que não houvesse uma entidade centralizada que respondesse pelo Bitcoin. Desde então, centenas de programadores colaboram constantemente para melhorar a segurança e o funcionamento da moeda digital. Mas como algo digital pode ter algum valor? Não é a mesma coisa dos números que você vê na tela do banco? Não. Um Bitcoin não é um arquivo de computador, é um registro distribuído publicamente em um banco de dados chamado blockchain. Quando Pedro compra algo de Pablo com R$10, o que o banco faz é registrar que, agora, Pedro tem R$10 a menos em seu balanço, enquanto Pablo tem a mesma quantia a mais. O banco é uma entidade centralizada que garante a legitimidade dessa transação. Então, você pode imaginar a blockchain como o livro contábil dos bancos. A única diferença é que, ao invés de existir uma única entidade garantindo a legitimidade das transações, a blockchain faz isso de uma forma automática com um sistema que permite qualquer pessoa no mundo ser um agente dessa fiscalização. Já não é mais necessário confiar em uma entidade que pode muito bem ser corrupta, porque a blockchain já é pública e não pode ser controlada por qualquer pessoa ou computador isolados da rede. O poder computacional que garante a segurança da rede está espalhado pelo mundo. As pessoas que cedem sua parcela de poder de processamento na rede são recompensadas com novos bitcoins que estão sendo minerados. Não há incentivo para desonestidade e corrupção, simplesmente porque você ganha muito mais seguindo as regras do jogo. A blockchain é totalmente transparente, qualquer um pode ver todas as transações que ocorreram na história, mas isso não te permite enxergar quem são as pessoas envolvidas nessas transações. Mas então, se o Bitcoin é capaz de resolver tantos problemas, por que o mercado de criptomoedas tem perdido tanto valor no último ano? What about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage. Companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? No ano de 93, o lançamento da Mosaic Browser trouxe o acesso à internet para o grande público pela primeira vez. Lentamente, os computadores pessoais deixaram de ser um luxo para se tornarem um dos itens essenciais da casa das pessoas. Essa rápida adoção em massa escancarou uma oportunidade de negócios. Uma